apertar o play. Como eu não vou ter muito tempo para poder falar no sábado, né, por conta da extensão do filme, ele tem mais ou menos 1 horinha, então eu aproveitei para trazer hoje alguns tópicos que eu acho muito importante, né? Embora a nossa casa não tenha muita criança, mas eu acho sempre legal trazer o assunto, porque a gente sempre conhece alguém que tem um filho, né? Ou as pessoas que têm netos. Então eu acabo trazendo para a gente poder ajudar nesse tema que é tão importante. Acima de tudo, eu acho que assim, a gente não tem que se colocar como papel de culpado, né? Por exemplo, quando alguma criança sofre com obesidade, a gente tem que ser parceiro dessa criança, parceiro desse pai, dessa mãe, porque hoje em dia a gente sabe como é difícil você colocar, né, uma alimentação saudável na mesa, você fazer uma criança mudar um hábito, o paladar, né? Então, a gente tá aqui sempre para ajudar. Então, eu vou começar falando sobre os dados da obesidade no mundo, em criança, né? Hoje existem mais de 159 milhões de crianças que estão ou obesas ou com sobrepeso no mundo. Então, é um número bastante grande, né? E esse número ele quadruplicou da década de 90 para cá. Então, se a gente pegar o período, né, da história, vamos dizer, foi aonde a gente começou a ver não a origem, mas a implementação do fast food, principalmente na nossa alimentação. E a questão do computador também, que é uma coisa que também acaba ajudando, né, nesse sedentarismo, que eu vou falar mais pra frente. Mais de 14% de crianças com menos de 5 anos estão com excesso de peso no Brasil. Em 2035, quer dizer, daqui 10 anos, estima-se que metade das crianças e adolescentes brasileiros entre 5 e 19 anos vão estar com sobrepeso ou obesidade. Então, metade das crianças, da população de crianças e adolescentes vão estar com sobrepeso. Então, assim, é uma coisa muito grave, né? Que a gente precisa refletir e pensar sobre, né? E começar a agir acima de tudo. E aí, o que é a obesidade infantil, né? A gente fala que a obesidade infantil, ela é o excesso de gordura, né, que tem no corpo e que pode comprometer a saúde da criança. Então, muito provavelmente, essas crianças, num curto período de tempo, elas vão ter problema como diabetes, como pressão alta, como colesterol e como estatose hepática, que é a gordura no fígado. E a gente vê, a gente como profissional da saúde vê muitas crianças com esses tipos de problema. Então, às vezes, vocês vão ver, por exemplo, uma criança que ela tem 5, 6 anos de idade e ela já sofre de diabetes, ela já tem problema com colesterol, e isso tudo está alinhado com o estilo de vida que ela está levando. E aí a gente fica preocupado porque uma criança, ela tem 4 vezes mais chances de desenvolver essas doenças quando elas forem adultas, né? Então é sempre bom a gente tentar colocar essa melhora, né, desse estilo de vida, nessa mudança de estilo de vida, ainda quando ela tá mais novinha. Então quais são os fatores, né, que levam a criança a ter obesidade? A alimentação inadequada, então que isso é o que a gente sabe, né, que muitas crianças não se alimentam de forma correta. A gente vê crianças com mamadeira tomando Coca-Cola, por exemplo, refrigerante, já comendo açúcar desde muito cedo. Então tudo isso vai refletir
no paladar dessa criança e nas escolhas que ela vai ter de comida. Então, claro que se você, por exemplo, der um pedaço de um chocolate, né, para a criança, e depois você for oferecer uma cenoura, ela não vai comer a cenoura nunca. Então, a gente tem que evitar, lógico que faz parte o comer o chocolate, tudo, mas isso existe um tempo certo de acontecer, né? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, essas festinhas de mêsversário, que agora é bem recorrente, né? Cada mês que a criança faz, comemora um mês de vida, e você já vê lá um bolinho com aquele monte de creme e a criança comendo. Então, isso tudo vai refletindo. A gente pode parecer que não, né? Mas acaba refletindo. O sedentarismo e as telas, né? Então, hoje a gente tem uma grande questão que é o uso da televisão, do computador e do celular. E atrelado a isso, tá o sedentarismo. Então, muitas vezes a criança fica sentada o tempo inteiro mexendo no celular, mexendo no computador, jogando videogame, e ela acaba não vivendo a infância e a juventude. Jogando bola, praticando esporte, fazendo aquilo que a gente sabe e entende que é importante. Falta de rotina. A rotina, ela é uma coisa muito importante também na vida da gente, né? Então a gente sabe que as crianças às vezes não têm horário para comer, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, e isso tudo também faz diferença na saúde da criança. O sono também é muito importante, né? Dormir o suficiente. O sono está diretamente ligado à nossa saúde. Então, quanto menos a criança dorme, menos saúde ela vai ter. E isso se estende para a gente também, né? E aí a gente coloca a importância, né, de a gente introduzir na rotina, na vida das crianças, né, uma alimentação saudável. Então a gente sabe que não é fácil, né, a introdução alimentar é um processo difícil, assim, complicado. Às vezes a criança não aceita de primeira e a mãe acaba já desistindo de ficar oferecendo, mas é muito importante que se faça essa introdução. Então, ser insistente, né? Precisa de bastante paciência e tentar entender o que a criança gosta mais, o que ela gosta menos. Ah, mas meu filho não come, por exemplo, brócolis. Mas tudo bem, aí existem outros alimentos que podem ser colocados no lugar. Então, assim, sabe, sempre tentar fazer uma troca. Às vezes a criança não come feijão, mas come grão de bico, por exemplo, não come ervilha, mas come o feijão. Então a gente sempre tentar trabalhar a introdução com fruta, ao invés de dar o chocolate, dar a fruta, né? Que também tem a questão do doce, é muito mais saudável. E aí existem algumas coisas, por exemplo, como a gente tentar oferecer, né, os alimentos mais naturais, trocar os sucos industrializados pelos sucos naturais, e o refrigerante também, né? A gente vê um alto consumo de refrigerante nas crianças. Como eu falei, às vezes elas já estão tomando mamadeira ainda, e aí você vê a mamadeira cheia de Coca-Cola, né? Então isso daí é bem triste, né? E bem preocupante também. E porque é o seguinte, não é a criança que faz a lista de compra, né? É o pai e a mãe. Então, isso daí tá muito ligado ao costume da alimentação da família também, né? Então, por exemplo, quando o pai for comprar, tentar comprar as coisas mais naturais, né? E não deixar, por exemplo, à disposição da criança salgadinho, refrigerante, chocolate, bala, né? Ter sempre um dia e um horário, aquela coisa da rotina, né, que a gente estava falando. Isso daí também é bastante importante.
Então, os pais, eles são a peça fundamental, né, para que isso aconteça, porque são eles que organizam a alimentação dentro da casa, são eles que fazem as compras no supermercado. Então, é sempre muito importante. A criança não vai ter essa atitude sozinha, né? Ela vai precisar da ajuda do pai e da mãe para fazer. A gente até, né, sempre fala sobre a questão da vida, né, que a gente leva, que é uma vida bastante corrida, mas é sempre muito mais interessante e importante para a gente se organizar, né, guardar umas horinhas aí da semana para você poder fazer alguma coisa para melhorar a alimentação. Então é isso. A dica que a gente dá sempre é tentar introduzir aos poucos, né? Quando, por exemplo, a criança já tem um hábito de comer bastante ultraprocessado, essas comidas que tem no mercado, que a gente sabe que não são tão saudáveis, fazer uma introdução aos poucos, né? Não obrigar, não fazer nada obrigado, para que a criança se sinta coagida ou forçada a comer. Mas é um processo de muito amor e de bastante paciência. Então, é isso que eu tinha para falar. A gente sempre fala, né, que não é que o mais importante nessa rotina da gente não é a perfeição, mas é a constância, né? Então, você ser constante nos hábitos, porque isso não quer dizer que a criança ou mesmo a gente não vai conseguir nunca comer um doce, um chocolate, não vai participar de festa. Não, a gente vai participar de festa, a gente vai comer, vai tomar refrigerante, mas tudo dentro daquele momento, né? Daquele cenário mesmo, né? Por exemplo, você vai numa festa, você vai ter uma confraternização com os amigos, aí você vai lá e você não vai participar? Não, tem que participar, isso faz parte. Mas a gente tem que saber dosar, sabe? E isso serve tanto para a questão das crianças, né? Como também serve para a questão da gente, da nossa rotina de alimentação e de saúde. Sempre incentivar a criança a praticar esporte, né? Que é uma coisa bastante importante para que ela não fique tanto tempo no celular ou no videogame, né? Então é isso, gente. Hoje é esse tema que eu trouxe para vocês. No sábado eu vou estar apresentando um filme sobre esse mesmo tema, chama Muito Além do Peso. Foi um filme que eu assisti na faculdade, quando eu estava fazendo a faculdade, e eu fiquei muito tocada com o contexto do filme. Ele foi gravado há 10 anos atrás, mas ele é muito atual, né? Então, se alguém quiser e puder comparecer, eu acho que vai ser bem esclarecedor e vai fazer bastante diferença, sabe? Da forma como a gente encara. Por exemplo, quando a gente vê uma criança, sei lá, tomando Coca-Cola na mamadeira, por exemplo. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Obrigada.